A todos, esse é o nosso 10º momento síncrono da disciplina Mecânica dos Sólidos 1. A proposta do momento síncrono de hoje é continuar dentro do tópico de características geométricas das seções transversais. Na verdade, a gente vai focar em aplicações sobre o conceito de inércia, produto de inércia, mas no viés do que eu estava aqui comentando com os alunos antes do início da gravação, que é a obtenção de inércia e produto de inércia por meio das transformações de inércia via círculo de Mohr. Ou seja, a gente aplicou o teorema dos eixos paralelos para determinar, vamos dizer assim, inércia e produto de inércia de um dado eixo para outro quando esses eixos eles são paralelos, mas também eu posso fazer a determinação de inércia e produto de inércia em relação à rotação de sistemas de eixo. E é isso que a gente vai fazer hoje. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, a tela inteira aqui. E aí eu volto naquela pergunta, né? Vou deixar aqui a pergunta no slide aqui colaborativo para que vocês me respondam. Não é? A gente tem que responder essa questão agora com o que a gente já está estudando, com o que a gente já discutiu. Vocês pensarem um pouquinho para me responder essa questão. Por que a configuração 2 lá no vídeo ela suportou mais carga? Se der tempo hoje, eu abro minha câmera aqui e mostro uma coisa com a régua que vai, na verdade, fortalecer essa situação aí, de tentar te ajudar a responder essa questão. Tá? Então eu vou agora compartilhar aqui a lousa. Lousa, volta... Voltou. Então, eu acho que foi a Gabriela que pediu que eu resolvesse esse problema. Na verdade, esse problema, originalmente, ele está dentro do conteúdo que foi trabalhado no momento síncrono passado, mas no final do desenvolvimento a gente vai aplicar o conteúdo novo e, se der tempo, a gente faz mais um exercício relacionado a essa questão da aplicação da transformação de inércia via círculo de Mohr para determinar inércia e produto de inércia aqui por meio de rotação. Então, esse exercício eu acho que é o exercício 10 da lista, da lista 4, eu acho. E esse exercício ele me pede para você determinar esse y barra aqui, o ix', que é o ix associado ao centroide da figura, o y, ou seja, o y, os eixos centroidais são o y e o x', tá? Ele pede para você calcular esse y barra nessa referência aqui, ó, x e y. Claro que a referência y já é uma referência centroidal, porque ela está passando aqui pelo centroide, ou seja, ele pegou a minha seção transversal e enxergou a característica simétrica dela e já passou o eixo y na simetria, ou seja, se uma seção ela tem um plano de simetria, o centroide obrigatoriamente está contido naquele plano de simetria. O que ele quer é que você defina os eixos centroidais, E aí por isso que ele está pedindo para você determinar esse y barra aqui em relação a uma referência, que é uma referência x aqui qualquer, que não é a referência centroidal, eu poderia dar esse x aqui embaixo, lá em cima, em qualquer lugar. Tá? Ou seja, para determinar centroide, eu preciso de uma dada referência. E aqui eu estou também, não é uma variável pedida na questão, mas eu estou pedindo aqui para você determinar o ix', ou seja, o ix' y, o produto de inércia em relação aos eixos centroidais para essa seção simétrica. Antes da gente determinar o centroide, quem poderia aqui já me responder isso daqui? Quanto é que vale esse valor aqui? O ix', quanto é que vale o produto de inércia e x' y? Sem piscar. No áudio, alguém, por favor? Vou deixar aqui, ó. Enquanto não me responde, eu vou deixar essa interrogação. Mas é muito fácil. A gente já, a partir da definição de produto de inércia, a gente já mostrou, que por essa definição aqui, a gente conseguiu enxergar uma particularidade para seções
com plano de simetria, tá? Então, igualmente é o que a gente vem fazendo aí, né, nas questões sobre determinação de centroide. Eu vou definir aqui algumas partes, ó, eu vou definir aqui a parte 1, vou definir aqui essa outra parte como parte 2, tá? Essa outra parte aqui como parte 2. Vou definir essa daqui de baixo como parte 3 e essa outra daqui como parte 4. O que é que a gente precisa fazer? Né? Precisamos, depois qualquer coisa eu chamo a figura aqui, tá? Nessa outra página aqui do caderno, da nossa lousa. Eu vou montar uma tabela onde eu defino, né, a parte avaliada, caracterizo aqui a área, né, de cada parte, nesse caso aqui em milímetros quadrados, tá? Vou também, só para fortalecer, tá? Porque a gente já tem o x barra aí calculado, tá? Mas eu vou só colocar aqui o x barra de cada parte para a gente ver que o y, né, já é um eixo centroidal. O x barra de cada parte, o y barra pedido, não, o y barra de cada parte, né, deixa eu botar aqui parte, isso daqui em milímetro, isso daqui em milímetro. Aí eu vou ter o momento estático, né, de cada uma das partes em relação à minha referência em milímetros cúbicos, e o momento estático, né, um em relação ao y, né, que é esse, e o momento estático, né, o momento de primeira ordem em x, é esse daqui, né, que é o y barra área da parte, né, deixa eu colocar aqui a área da parte, tá, em milímetros cúbicos. Vou botar aqui, só para, né, auxiliar novamente. Vamos lá. Colocar aqui a figura novamente, recortar, deixa eu recortá-la. Aqui. Só para ajudar você nesse processo de visualização, tá? Vou colocar aqui novamente as partes. Então, eu tenho parte 1, parte 2, parte 3 e parte 4. Parte 3 e parte 4. Então, aí fica a referência para vocês aí da figura, enquanto eu vou, né, caracterizando aqui cada um dos elementos da parte 1, 2, 3, 4, respectivamente. A parte 1, a área, na verdade, vai ser quem? Vai ser 100 vezes 25. Então, eu tenho aqui 2.500. O x da parte 1, né? Aqui eu tenho que vir na figura aqui, ó. Deixa eu pegar aqui um verdinho, né? Eu tenho aqui, né, vou colocar aqui, né, ó, o x 1, né, centroidal da parte 1, e o y1, né, da parte centroidal. Eu tenho essa distância daqui até aqui, né? Então, na verdade, eu vou ter a metade de 25, né, que é 12,5, mais 75, mais a metade de 12,5. Então, 12,5 mais 12,5, 25 mais 75, daqui até aqui vai me dar 100, né? 100 milímetros. Mas veja, o que é que o professor falou? Eu tenho que observar essa distância daqui em relação à referência que foi estabelecida. Essa coordenada daqui, ela é uma coordenada à esquerda da minha origem aqui de referência, né, que é o eixo y, tá? Então, esse 100 aqui que vem, ele é negativo. Eu já comentei isso, que nesses problemas a gente utiliza a referência, tá? E a referência nas coordenadas com sinal, né, positiva e negativa. O y, né, o y barra aqui, ele vai ser
justamente a metade daqui, não é? Ó, a metade dessa dimensão aqui, né, que é a posição aqui do eixo centroidal do retângulo, ele está na metade da altura, que é 50 daqui até aqui, mas a referência que eu tenho, ó, é em relação a esse x daqui, ó, em relação a esse x daqui, ó. Então, a medida que eu estou pegando é daqui até aqui. Então, essa medida daqui até aqui vale 75 milímetros. É os 50 mais os 25. Perfeito? Então, vamos lá. A gente volta lá. Tá? E positivo, né? Que ela está acima da referência aqui do x definido. Então, aqui eu tenho 75. E aí, essas outras colunas, elas são por tabela alimentadas, né? Aqui é a multiplicação da área vezes esse centroide da parte, né? Em x e em y, tá? Então, aqui é 75, tá? Então, eu vou ter quanto... Deixa eu fazer a conta aqui, que eu não fiz. Menos 25 vezes 10 à quarta. E esse outro daqui, que eu não tinha feito, 18, 75 vezes 10 à quarta. Tá, porque é igual a outro, por isso que eu não tinha feito. Tudo bem? Então, eu vou agora para a parte 2. Tá? Isso daí já é tópico que já foi passado, né? Que é determinação do centroide. Só que, lembra que eu falei que os assuntos eles iam encavalar? Eu ia precisar de um assunto para aplicar um outro conceito. Por exemplo, aqui é uma questão. Né? Para eu resolver a questão de inércia, eu preciso antes calcular centroide. Tá? Então, a parte 2 é a mesma coisa em relação à área. A distância é a mesma, tá? Só que positiva. Tá? A distância é a mesma, só que positiva. Ó. Aqui eu tenho os eixos x2 e y2 aqui, ó. Eu estou pegando essa distância daqui, ó, daqui até aqui, ela vai ser 100 milímetros, ou seja, é a mesma em módulo, mas o sinal, nesse caso aqui, é positivo. Tá? O y barra positivo, e aí eu tenho, né, aqui, o momento estático aqui, 25 vezes 10 a 4, e aqui, 18,75 vezes 10 a 4. A parte 3, né, que é essa parte aqui de baixo, eu vou destacar aqui, ó, eu tenho os eixos locais dela, x3 e y3. É essa distância daqui para cá, ou seja, é 50, né, direto, 50 milímetros. Tá? E o eixo y local dela coincide, né, com o eixo global. Então, o x barra, vamos colocar a área, né? A área dela também é 2.500. O x barra é 0, ou seja, o y, né, de referência coincide com o y, né, local, centroidal da parte 3, então eu não tenho distância entre eles, é 0. A distância, né, em relação ao y barra, né, na vertical aqui, é essa medida daqui, né, só que negativa, né, menos 50. Né? E aí eu tenho, né, opa, eu acho que eu errei aqui. Não, tá certo, 2000. Deixa eu ver. Não, tá certo. 2.500, 0, menos 50. Aí eu tenho aqui, né, o momento estático 0 e esse outro eu tenho menos 12,50 vezes 10 a quarta. E finalmente eu tenho a última parte. Eu tenho a última parte, que é essa parte 4 aqui, com as coordenadas aqui locais x4 e y4,
ou seja, também a área vai ser 8.125, o x barra eu não tenho, e o y barra, na verdade, é a metade de 25, né? Que é a distância desse x4 aqui para o x de referência que eu estou tomando para calcular, na verdade, o y barra aqui, total, né? O y, não o y da parte, o total. 12,5. Aí eu tenho os momentos estáticos calculados. Aqui 10, 15, 6 vezes 10 a 4. Então, agora eu preciso processar o somatório. Então, aqui eu preciso do somatório da área, que vai me dar 15.625. O somatório aqui do momento estático, né, em y, que vai dar 0. A gente já sabia. Eu só fiz só para mostrar para você que o próprio y aí, por eixo de simetria, ele já contém, né, o ponto centroidal, ele passa pelo ponto centroidal. Então, eu não posso ter alguma distância, né, em relação a essa referência, em x em relação a essa referência y. Não tem como, ele já é o eixo centroidal. E aqui eu tenho como somatório 3,5,1,5,6,2,5. E aí, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Eu tenho o y barra. O y barra aqui, na verdade, ele vai ser 3,5,1,5,62,5 dividido por a área total, que é 15.625. Isso daqui me dando 22,50 milímetros, que bate com o gabarito lá, a resposta que está lá na lista de exercício. Tudo bem até aí, gente? Alguém tem alguma questão, algum ponto que não entendeu em relação a essa parte da determinação do y barra? Professor, eu não entendi muito bem ainda por que que... Eu entendi a conta, né? Por que que deu 0. Momento estático em relação a x, mas eu não entendi no problema, olhando ele, o porquê. Como? E qual parte você fala? Isso daqui ou isso daqui? Em relação ao momento estático mesmo, essa é a segunda parte. É só você somar. 25 positivo mais 25 negativo. Sim. Aí o que é que acontece? Quando você tem uma seção transversal que tem um plano de simetria, a gente já mostrou isso. Qual é a definição? Né? Olha só, você tem o seguinte, né? Qual é a definição de momento estático? Eu tenho um sistema aqui plano, x, y, e eu tenho uma área aqui qualquer. Né? Aí eu tenho uma coordenada aqui x e eu tenho uma coordenada aqui y. Tá? E aí o momento estático em x, né? Vamos colocar aqui, ó, momento estático em x, por definição, é uma integral da coordenada em y vezes o dA. Tudo bem? E o momento estático em y é uma integral de coordenada x dA, tá? Porque é o primeiro momento de área. O que é que acontece? Se você tem uma seção transversal, né, com simetria, aí eu coloquei aqui, por exemplo, esse é o plano de simetria, y. Aí eu vou querer calcular, né, o momento estático aqui, MSY, que é uma distância aqui que eu tenho, né, de área, né, é a área vezes distância. E aí a referência x que eu dou, por exemplo, é uma referência que não é simétrica. Por exemplo, uma referência aqui, x. Mas veja, como essa referência aqui, y, é um plano de simetria, uma área aqui que eu pegar qualquer, que é esse elemento aqui, dA, desse lado, né? E, claro, se é simétrica, eu vou ter, né, esse mesmo elemento dA desse lado. Tudo bem?
Só que aqui, nessa referência, essa coordenada aqui vale quanto? X. E essa coordenada aqui vale quanto? Menos x. O que é que essa integral me pede? Ela me pede para eu somar todas as coordenadas multiplicadas por todos esses elementos diferencial de área, de um lado e do outro. Só que eu estou somando a mesma área vezes uma distância, né, de um lado e do outro, só que negativo. O que é que acontece com isso? Porque você tem que olhar, Agora eu entendi, professor. você tem que olhar a definição, né? A definição é x, é a soma, né? É um integral, é uma soma de x vezes o dA. Aí eu peguei aqui um dA. Eu estou colocando aqui uma figura simétrica e estou colocando aqui um plano simétrico, né? E aí eu vou processar essa soma. A soma vai ser o quê? O dA vezes um x aqui, o dA vezes um x aqui, um dA vezes um x aqui, um dA vezes um x aqui, um dA vezes um x aqui. Aí eu vou para o outro lado. É o mesmo dA vezes o mesmo menos x, mais o mesmo dA vezes um outro menos x, igualzinho ao outro, só que negativo. Aí quando você somar tudo, vai dar o quê? Zero. Eu nem precisaria fazer isso daqui, mas eu fiz para mostrar que se você tentar fazer, vai dar zero. O que você está pegando aqui, olha, é a mesma coisa, tá vendo? Essa área aqui, inteira desse lado do y, vezes todos esses x aqui, negativo, é igual a todas essas áreas aqui desse outro lado, né, positivo, vezes esses x, a área é positiva, né? Toda essa área aqui desse lado, né, vezes o x positivo. Quando você somar, vai dar o quê? Zero. Então, a gente já sabe, né, que se é eixo centroidal, né, com simetria, o momento estático é nulo. Né? E outra coisa, né, olha só, as definições, né, que a gente tem de x barra e y barra é justamente quem? É o momento estático, né? É a razão, né? Ó, é a razão entre a somatória dessa coluna pela área, né? É a somatória dessa coluna pela área. Então, o momento estático eu posso calcular, né, justamente por quem? Pela área vezes o centroide. Então, se eu tiver um eixo centroidal, quanto é que vai valer o momento estático? Eu não vou, né, por exemplo, eu tentei calcular aqui, ó, o momento estático, né, em relação a x, né? Em relação a y, desculpa, né, que é essa integral aqui. Né? Ela vai dar zero, mas eu olho isso daqui, ó, que seria a outra, né? Seria a outra expressão, né? Eu não tenho, né? O que eu estou colocando aqui com essa expressão é que, ao invés de eu utilizar essa integral aqui para processar o momento estático, pela definição aqui de centroide, eu posso usar para calcular também momento estático. O momento estático, né, pode ser determinado por quem? Pela área em questão vezes a distância do centroide lá, né, da área em relação à minha referência. Só que se a minha referência for o próprio centroide, aí eu não tenho distância, né? Então, quanto é que vai ser o momento estático? Vai ser nulo. O momento estático em relação ao próprio eixo centroidal, ele é nulo. Além, né, dessa condição que a gente acabou de falar, né? O momento estático de figuras simétricas, ela é nula, né? A gente já sabe que o somatório vai se anular. Perfeito? Posso passar? Perfeito, professor. Então, a gente continua a questão. A questão ela pede para você determinar o y x' e depois o y, o ix', desculpa, e o y, né? Ou seja, inércia em relação aos eixos centroidais. E a pergunta que não quer calar, quanto é que vale aqui, ó, o produto de inércia em relação aos eixos centroidais? Observando aqui, ó, observando a característica aqui da integral que a gente destacou. É algo muito similar ao que a gente discutiu para o momento estático. Vamos lá. Uma hora a ficha cai também. O Lauro colocou aqui, zero. É zero. É zero. Perfeito, é zero. Isso daqui a resposta já antes de você fazer qualquer conta é zero. Mas a gente vai fazer as contas para mostrar que é zero.
Né? Se você não acreditar, a conta te mostra, não tem problema nenhum. Mas olhando a definição, você já enxerga que é zero. É só fazer algo muito similar ao que a gente colocou lá, tá, para o momento estático. Deixa eu ver se eu consigo. Tá poluída essa figura. Não, eu vou colocar a figura novamente depois, vai. Deixa de preguicinha. Então, é o seguinte, deixa eu colocar aqui a figura novamente. Já que a gente está com a tecnologia, né? Vamos usar e abusar da tecnologia. Eu não tenho que ficar desenhando, né? Então, vamos lá. Então, o que é que acontece agora nesse próximo passo aqui de desenvolvimento da questão? Nós vamos pegar as mesmas partes que a gente definiu para caracterizar o centroide. Né? Eu vou colocar aqui, né, ó, a parte 1. Tá? Eu vou colocar aqui a parte 1 e já vou destacar aqui os eixos centroidais da parte 1, o Y1 e o X1. A parte 2, destacar aqui os eixos centroidais da parte 2, o X2 e o Y2. Os eixos locais da parte 3, o X3 e o Y3. E, finalmente, eu vou colocar aqui os eixos da parte 4, que é o Y4 e o X4. Né? O pedido aqui é você determinar a inércia da minha seção transversal aqui, né? Que é essa seção transversal simétrica em relação a Y, malucona aqui, em relação a X'. O que é que eu vou fazer? Aí vai dar vontade de cada um, tá? As estratégias de solução é como eu falei, não existe uma única estratégia de solução. Professor, eu poderia transpor, por exemplo, todos os meus x aqui, 1, 2, 3 e 4, direto para o x'? Poderia. É a maneira, vamos dizer assim, mais direta. Mas o que é que eu vou fazer? Eu vou querer transpor essas informações tudo para o x, porque eu quero aproveitar, ó, informações que eu já tenho aqui tabelado de distância, né, do eixo local para o eixo de referência. Depois de eu determinar esse ix, eu jogo ele para o ix', tá? Que é o centroidal. Tudo bem? Mas eu poderia fazer isso direto. Eu poderia fazer jogando já essa informação local para a local centroidal, né? A local centroidal, né? Para a de interesse, né? A final, que nesse caso aqui também é uma centroidal. Então, o passo agora que eu vou fazer é calcular a inércia em relação aos eixos locais. Então, a gente vai calcular inércia e produto de inércia em relação aos eixos locais 1, 2, 3 e 4. Bom, professor, mas eu não lembro, né, qual é a expressão da inércia e do produto de inércia em relação aos eixos centroidais locais do retângulo. Não tem importância. Você vai estar fazendo sua avaliação, né, somativa, ou os exercícios, ou possivelmente, né, numa prova de concurso. Mas como isso é uma figura muito clássica, que na verdade, né, essa definição, né, ela na verdade ela fica presente nas nossas cabeças, né, é muito clássico, né? A gente já sabe, né, que a inércia, por exemplo, do retângulo em relação ao eixo centroidal é a base vezes a altura, né, em relação a x, né? Base, altura ao cubo sobre 12. É um resultado clássico. É um resultado clássico, tá? Mas não se preocupe que você vai ter essa informação tabelada para a resolução dos exercícios e de outras atividades. Então, para esse caso aqui, eu tenho 25, 100 ao cubo sobre 12. Muito cuidado para não confundir com BH ao cubo sobre 3, né? Não, BH ao cubo sobre 3 é a inércia do retângulo em relação à base do retângulo, tá?
tem diferença. A gente já mostrou isso daqui. Então, aqui eu tenho, né, como valor 2,083 vezes 10 a 6 milímetros a quarta. Vou calcular agora também a inércia em relação ao y1, é hb ao cubo sobre 12. Então, aqui vai ser 100 vezes 25 ao cubo sobre 12. Isso daqui me dando 0,13 vezes 10 a 6 milímetros a quarta. E quanto equivale o produto de inércia do retângulo em relação aos eixos centroidais dele? Isso tem que ir assim agora. Perguntou, é figura simétrica? Produto de inércia vale quanto? 0. Tem que ser imediato. Isso, já. Tem que ser imediato. Vamos aqui. O que é que eu tenho? Não é que, olha só, o ix2 é igual ao ix3, que é igual ao ix1. Tudo bem, gente? Todo mundo concorda? Enxerga isso? Ó. É a mesma figura, é a mesma figura. É a mesma figura, com base e alturas iguais. Então, da mesma forma... Essa cor aqui não ficou boa, não. Deixa eu pegar outra cor. Da mesma forma, eu tenho, né, que o y2 é igual ao y3, que é igual ao y1. E o produto de inércia também a gente já sabe que é igual, é tudo nulo, né? O ix2, y2 é igual ao ix3, y3, que é igual a 0. Então, dos elementos locais, a gente só precisa agora calcular o ix4, né? o ix4, que é base, altura ao cubo dividido por 12. Então, a gente tem base 325, altura 25 ao cubo dividido por 12. Isso daqui igual a 0,423 vezes 10 a 6 milímetros a quarta. E o IY4, né, referência do eixo centroidal 4, dessa parte 4, é HB ao cubo sobre 12, que vale 25, 325 ao cubo sobre 12. Isso daqui vai me dar 71,52 vezes 10 a 6 milímetros a quarta. E, finalmente, o produto de inércia, o ix4, y4, isso daqui me dando 0. O próximo passo é justamente aplicar o teorema dos eixos paralelos. Eu obrigatoriamente, né, preciso transportar essas informações locais. Deixa eu colocar novamente a figura. Eu preciso levar essas informações aqui locais, ó. Preciso levar essas informações aqui locais, né? Ó, acabei de calcular a inércia em relação a x1. Ou eu levo direto para x', ou eu levo para uma outra referência e depois eu levo dessa referência para o objetivo da questão. Foi isso que eu fiz. Por isso que eu digo, não existe uma única metodologia de se fazer, né? E aí a gente consegue pegar, quando tem cola, por exemplo, coletiva, todo mundo fez a questão utilizando a mesma lógica. Tá, muito difícil.
É igual a programação, né? O professor de PI de vocês, né? Que ele passa lá um problema para você fazer um programa, vem lá as linhas de comando igualzinho. Não, impossível. É muito impossível todo mundo ter a mesma lógica para fazer um programa, né? Não tem. Então, essa foi uma estratégia que eu fiz. Eu vou transpor essa informação x1, x2, x3 e x4 para x. Então, e essas distâncias todas eu já tenho, né, da tabela, né? Eu já tenho essa distância quanto vale, né? Eu já tenho essa distância daqui para cá quanto vale, né? Eu já tenho essa distância daqui para cá quanto vale. Lá, né, quando eu fiz o cálculo do CG, né? E eu tenho essa distância daqui também, né? Ó, elas estão aqui, né? Ó, essas distâncias, né? Ó, elas foram definidas aqui, né? Ó, 75, 75 menos 50 e 12,5, tá? Tá lá, ó. Né, ó. Vou colocar aqui, né? Ó. 75, né? Porque eu tenho quanto aqui? A metade daqui para cá, que vale 50, né? Ó. Essa partezinha daqui, né? Ela foi definida como isso. 50 mais 25, aqui eu tenho 75, aqui eu tenho 75, aqui eu tenho a metade de 25, que é 12,5, e aqui eu tenho menos 50. E eu estou colocando, vou colocar aqui 50, né? Mas ele entra negativo, a gente já explicou o porquê, né? Ele entra negativo aqui, né? Porque a referência para isso foi justamente essa condição aqui da origem inicialmente aqui, ó, no x. Então, do teorema dos eixos paralelos, né, eu preciso, né, eu posso calcular, na verdade, o ix, né, originalmente, veja, eu estou fazendo em relação ao x, né, transportando a informação centroidal 1 para o x, transportando a informação centroidal do eixo 2 para o x, transportando a informação de inércia centroidal do eixo 3 para o x e, finalmente, transportando a informação da inércia centroidal do eixo 4 para o x. Isso é feito como? A partir da expressão, né? Ó, vamos lá, né? O ix1 transportada para o x, né, vai ser dada por quem? Ela vai ser dada, né, por ix1, né, por ix1, mais a área, né, da parte 1 vezes a distância entre x1 e x, né? Então, essa distância aqui, ó, é 75 ao quadrado. E ela tem sinal. Ela tem sinal, só que como ela está elevada ao quadrado, no cálculo da inércia, ela não vai me dar problema. Mas vocês podem ter uma questão ou uma situação onde você tenha que calcular produto de inércia e você vai ver que essa situação aí, ela te complica. O sinal te complica se você não colocar. Então, isso daqui vai me dar 16,15 vezes 10 a 6 milímetros a quarta. Professor, onde é que eu encontro a área dessa parte? Está lá naquela tabela, né? Deixa eu colocar aqui, ó. A área dessa parte é 2.500. Então, a área dessa parte aqui, ó, já tem lá na tabela que eu calculei o CG. Ela é 2.500, tá? E a inércia dessa parte eu acabei de calcular, né? A inércia dessa parte está lá na folha do caderno anterior, né? Aqui desse desenvolvimento é 2083 vezes 10 a 6, tá? Só destaquei isso daqui. Então, vou acelerar aqui para a gente não perder muito tempo. O ix2 para o x, ele vale, né, o ix2 local, né, em relação ao eixo centroidal, que é 2083 vezes 10 a 6, mais quem? Mais a área, né, que é 2.500, vezes a própria distância, né, dos eixos local e o que eu quero calcular, que é o ix, né, que é 75 ao quadrado. Isso daqui vai me dar
16,15 vezes 10 a 6. Professor, Oi, licença. sim, Eu não entendi como o senhor chegou no 75 dessa distância. não, vamos lá. Olha aqui, ó, o x1 local, ele está posicionado em relação à parte 1, não é? Na metade, né? Dessa referência e dessa referência de baixo aqui. Quanto é que tem essa altura? Essa altura daqui? 100. 100. Então, se esse eixo daqui está na metade, quanto é que ele está daqui até aqui? 50. 50. Só que a referência que eu estou calculando em relação ao x, ó. Então, do x1 até o x vale quanto? 50 mais essa espessura daqui, que é quanto? Ó, piscando aqui, ó. Quanto é essa espessura? É 25. Então, 50 mais 25? 75. 75. É assim que você tem que buscar as distâncias entre os eixos paralelos. O eixo que eu estou calculando a inércia é o x. É o x. Eu estou levando a inércia do local centroidal para o x. Então, é essa distância que eu estou buscando. E não é uma distância em x, é uma distância entre os eixos paralelos na direção x. Uma distância entre eixos paralelos na direção x está em que direção? Na y, né? Ou seja, é uma medida na vertical. Né? Os eixos y, eu pego uma distância em x. Tudo bem? Ok? Perfeito? Tá sim, professor. Então, vamos lá agora para o ix3, né? Então, eu vou agora para o ix3 transportado para o x. Então, é o ix3 em relação ao próprio, né, centroide, né? Porque você tem que lembrar lá da expressão do teorema dos eixos paralelos, né? Ou seja, o meu ix, né, ele vai ser dado pelo ix, né, centroidal mais a área vezes distância ao quadrado. Então, aqui é o eixo centroidal, que aí eu já calculei, que é 0,2083 vezes 10 a 6, mais a área, que também é 2.500, né, são três áreas iguais, 2.500, vezes a distância agora é menos 50 ao quadrado. Vamos lá ver, para não ter dúvida? A distância agora é do x3 para o x. Ó, do x3. Então, esse retângulo tem 100 por 25. O x3 do retângulo está a 50, de baixo ou de cima. Só que a medida eu pego em relação aqui à minha referência. É uma medida na vertical para baixo. Então, ela não pode ser positiva. Ela é negativa. Então, ela entra aqui menos. Ah, professor, mas vai estar ao quadrado, não vai fazer diferença nenhuma. Tudo bem. Para a inércia, não vai fazer diferença. Mas, criatura, se você tiver um dia calculando um produto de inércia e você precisar transportar esse produto de inércia aí, você vai precisar de uma distância em x e em y. E se alguma dessas distâncias estiver associada a um negativo, e se você não colocar, você vai estar calculando coisa errada. Tá? Por isso que eu faço questão de colocar aqui sinal na inércia, porque em produto de inércia você vai ter que levar esse sinal. Perfeito. E finalmente, o i, né, x4 transportado para x, que vai me dar quanto? O 0,423 vezes 10 a 6, mais a área dessa parte 4, que é 8.125. Isso daqui eu peguei aonde? Na tabela, já estava calculado. Vezes a distância. A distância é 12,5 ao quadrado, né? E 12,5 positivo. Vamos lá e vamos ver. Olha, qual é a distância desse eixo aqui, ó, x4 para o eixo x? É a metade de 25. É 12,5. Perfeito, né?
destacado, explicado, né, para que não tenha dúvida. Então, aqui a gente tem o valor de 69 vezes 10 a 6 milímetros a quarta. Pronto. Para eu encontrar agora o ix total, né, ou seja, o ix1 transportado por x, o ix2 transportado por x, o ix3 transportado por x e o ix4 transportado por x, eu somo eles 4, vai me dar o i, né, x da figura inteira, ou seja, a inércia, né, ou seja, o momento de segunda ordem dessa peça, dessa seção transversal, em relação ao x. Mas é isso que a questão me pede? Não, né? A questão não me pede isso. A questão me pede o quê? A questão me pede para eu determinar a inércia em relação ao eixo x? Não, ele me pede a inércia em relação ao eixo centroidal. O que é que eu tenho que fazer agora? Transportar, não é? Do x para o x'. Agora, cuidado, tá? Cuidado que quem é centroidal agora é x'. Então, muito cuidado, né? O teorema dos eixos paralelos, ele me fala o seguinte, né? Olha, que um ix qualquer, ele pode ser determinado a partir do ix', ou seja, o i centroidal, mais a área da figura vezes a distância entre esses dois eixos. E a distância entre o eixo x e o eixo x' é quem? É o y barra ao quadrado, né? O y barra que a gente acabou de calcular. Tá lá, ó. Tá aqui, né? O y barra é a distância entre o eixo x e o eixo x'. Só que a expressão para o cálculo, né? A expressão do teorema dos eixos paralelos é essa daqui, né? O i em um eixo qualquer, ele é relacionado com o i do eixo centroidal mais a área da seção vezes a distância entre esses dois eixos, né? A distância entre esses dois eixos. Bom, o ix eu acabei de encontrar, 42,32 vezes 10 a 6. O ix' é o que eu quero. A área eu já tenho, é a soma da área, né? É a área da figura, né? Que é 15,625. E a distância eu já tinha calculado, que é 22,5 ao quadrado. Isso me dá um ix' valendo 34,41 vezes 10 a 6 milímetros a quarta, batendo lá com o gabarito apresentado. O exercício me pede também para eu determinar o IY. Então, a gente vai ter que aplicar também o transporte. Não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. Vamos ter que aplicar também o transporte. Porque alguém tem coragem aqui de aplicar a definição para calcular o y? Quem quiser, pode tentar e aplicar. Leva lá para o seu professor de matemática, o mais fodão que tiver. Mande ele aplicar, né, essa integral aqui, não é, ó, que é o y é a integral de x2dA. Vai lá, quero ver ele resolver pela definição. Não vai conseguir. Figura muito complexa. Para você encontrar aí um elemento diferencial, não, esquece, né? A definição a gente aplica para figuras simples, né? Dentro daquela lógica que a gente fez lá para o retângulo, né? Aqui, para esse tipo de situação, a gente não consegue, não tem como, né? Então, o IY, opa, não, é aqui. O I, eu perdi a figura. Não. Deixa eu aumentar a figura. Deixa eu ver se eu pego retiro essa figura aqui. Vou colocar ela de novo.
Dei um pauzinho aqui. Olha só, vamos lá. O y, o que é que eu vou fazer? A mesma coisa, eu vou destacar aqui o y1, o y1, vou destacar o y2 de cada parte, né? O y3 e o y4. Então, da mesma forma, eu sei que o iy aqui, aplicando, né, o teorema dos eixos paralelos, ele vai ser dado pela soma do iy1 levado para y, né, aqui eu tenho que expandir depois a fórmula, né, do transporte, né, do teorema dos eixos paralelos, o iy2 para o y, mais o iy3 para o y, mais o y4 para o y. E essas distâncias aqui, ó, a gente já tem lá na tabela, né? A gente já tem, ó, quanto vale, né, essa distância daqui para cá. Quem me fala? É 12,5 daqui até aqui, mais 75, né, até aqui, mais 12,5. Então, daqui até aqui eu tenho quanto? 100. Negativo. Só que não vai fazer sentido, né, porque a gente vai levar ao quadrado. Daqui até aqui eu tenho 100. E eu não tenho distância nenhuma, né, entre o eixo y e o eixo y3, e nem o eixo y e nem o eixo y4, porque eles estão contidos, né, no eixo y. Tá? Então, eu tenho uma distância nula, tá? Na composição aí do teorema. Então, na verdade, a inércia local já vai ser a inércia do transporte para esse caso e para esse caso. A gente, na verdade, precisa expandir essas outras duas situações aqui. Vamos lá. Então, eu vou ter a iy1 para y, ele vai ser dado pelo local, né? Ou seja, o iy1 calculado lá atrás, que é 0,13 vezes 10 a 6, mais a área dessa parte, que é 2.500, vezes a distância, que é menos 100, ao quadrado. Isso daqui vai me dar 25,13 vezes 10 a 6 milímetros a quarta. Ai, não, tem bastante caderno ainda aqui. Vamos usar. Eu tenho aqui o iy2 para o y, que vale o local, que é 0,13 vezes 10 a 6, mais 2.500 vezes o 100, né, agora positivo, isso daqui igual ao mesmo valor, né, 25,13 vezes 10 a 6 milímetros a quarta. E como eu já tinha dito, os outros dois, o iy3 para o y, é o próprio centroidal original, porque eles não têm distância, né? Eu não tenho distância entre o y3 e o y. Todo mundo enxerga? Eu não tenho distância, porque ele está bem na simetria da figura, né? Essas duas partes aí, né? A parte 3 e a parte 4, quando eu aplico, né, o centroide local de cada parte, o eixo y pega, o eixo y local pega o eixo y global. Tá? Então, eu não tenho distância. O transporte é o próprio, né, original, associado ao eixo local. E o iy4 para y também é 71,5
52 vezes 10 a 6 milímetros. Isso daqui é milímetro a quarta, né? Isso aqui é milímetro a quarta, tá? Perfeito. E me dando, né, no final, um IY, que é a somatória de tudo, no valor de 121,91 vezes 10 a 6. Isso daqui, milímetros a quarta, batendo com o gabarito da questão, e a gente já sabe, né, a gente já tinha resolvido lá no início, eu coloquei essa pergunta só para reforçar. Eu sei que o ix' y do meu problema ele vale 0. A intenção agora, olha só, é escrever, né, aqui acabou, né, seria a questão original. Agora eu vou adicionar aqui as transformações de tensão, as transformações de inércia, né, via círculo de Mohr. Na verdade, a aplicação do círculo de Mohr no nosso curso, ele vai se dar em 3 momentos. Nesse momento de inércia, no momento que a gente estiver estudando tensão e no momento que a gente estiver estudando deformação. Mas se você aprendeu inércia, você vai ver que você aprendeu as transformações de tensão e deformação. Então, se você aprender bem isso daqui, você está com, vamos dizer assim, grande parte da sua vida resolvida até o final aí do curso, tá? Você já vai sair aí na frente, né, com uma maturidade muito forte, né, porque é o mesmo conceito. Então, quem pegou e quem interagiu com a teoria, viu que as transformações de inércia, né, no sentido de rotação, né, ou seja, o que é que eu tenho, por enquanto? Eu tenho inércia em relação, né, determinada em relação, para esse problema, né, em relação ao x', y, né, que são os eixos centroidais. As transformações de inércia, ela me diz o seguinte, olha, se você tem inércia e produto de inércia em relação a 2 eixos, né, originalmente perpendiculares, eu posso calcular, né, inércia e produto de inércia para quaisquer outros 2 eixos também perpendiculares e defasados, né, de um ângulo θ qualquer, no sentido da transformação aqui, que é no sentido da regra da mão direita, que é no sentido anti-horário, tá? Ou seja, né, esse vetor vai te dar um vetor furando o seu olho, né, positivo. Isso daí tem a transformação lá que você vê lá em álgebra linear, tá? Então, tem as fórmulas lá que eu mostro, e mais de um vídeo, tem uma aula de 2 horas explicando isso, tem uma outra aula, acho que de 1 hora explicando isso. Então, né, eu não vou fazer isso aqui, né? Aqui é para aplicar, para fazer exercício. A intenção era que você tivesse assistido e interagido com esses vídeos. Então, a gente mostra, né, que essas transformações de inércia, elas são representadas por uma equação de circunferência, né? Então, e foi o Mohr, né, que descobriu isso, né, e por isso que essas transformações elas são denominadas de círculo de Mohr. Tá? As fórmulas possivelmente você vai esquecer, mas a aplicação do círculo de Mohr para inércia, tensão e deformação você nunca vai esquecer. E geralmente é isso que é cobrado, né, em prova de concurso, em ENAD, né? Por falar nisso, a gente teve aí os nossos cursos aí muito bem colocados no ENAD, né? Os cursos que fizeram ENAD. Então, toda a prova de ENAD, batata. Vai ter uma questão sobre círculo de Mohr, né? Não cai, despenca, né? Sim ou com certeza vai cair, né? É mais ou menos essa pergunta. Então, as fórmulas, ele não vai dar. Ninguém vai dar essas fórmulas e ninguém vai lembrar essas fórmulas lá de transformação. Que fórmulas são essas? São aquelas que eu coloquei, né? Por exemplo, o ix barra é o cosseno ao quadrado de θ vezes x, mais o seno ao quadrado de θ vezes o y, menos 2 seno de θ, cosseno de θ e xy. Eu quero ver o cabra que vai lembrar disso daqui depois de 1000 anos ter visto isso daqui em mecânica dos sólidos. Não vai lembrar. Não vai lembrar dessas fórmulas. A banca da questão não vai estar pedindo isso daqui. A banca da questão vai estar pedindo o círculo de Mohr. Porque círculo de Mohr é uma coisa que fica para sempre. Não tem como você esquecer. Principalmente fazendo mecânica dos sólidos comigo. Que eu vou enjoar tanto você com isso daqui que você vai sair traumatizado. Ou você aprende por bem ou por mal.
Não tem como. Vai aprender. Tenho certeza. Um aluno que fez assim, eu fiz mecânica de sólidos com o Wesley, e vai para outro professor, e é pedido o círculo de Moore, ele fala que não sabe, não fez comigo. Pode ter certeza. Não fez essa disciplina comigo. Porque eu encho tanto o saco do aluno, e eu sou tão rigoroso com isso, que o aluno, né, fica traumatizado. Ele aprende. Então, essa transformação aqui, né, na verdade, a transformação de inércia, ela é composta ou por essa com essa outra equação aqui, que é a equação do produto de inércia, não é? Que é o ix menos o y vezes seno de θ, cosseno de θ, mais cosseno ao quadrado de θ, menos seno ao quadrado de θ, isso daqui vezes o produto de inércia xy. Então, é justamente, né, a transformação, né, de inércia, que é representada por uma equação de circunferência, é com essa e essa, ou com essa e essa, tá? Ou uma ou outra, né? Ou uma dessas duas aqui com essa daqui, né? Ou o ix com o ix barra y barra, ou o iy barra com o ix barra y barra. O que é que essa transformação está me dizendo? Dei-me inércia e produto de inércia em relação a dois eixos perpendiculares, que eu consigo calcular inércia e produto de inércia para dois eixos outros perpendiculares defasados de um ângulo θ qualquer, no sentido da transformação, que é anti-horário, tá? O ângulo que você tem que pegar positivo, ele tem que ser medido no sentido da transformação, que é o sentido anti-horário, tá? Isso daqui a gente mostra, né? A gente consegue provar que essa transformação daqui, ela é representada por uma equação de circunferência. E essa equação de circunferência aqui, ó, essa equação de circunferência aqui, ela, quer dizer, na verdade, a circunferência em si, ela vai ser caracterizada por três pontos notáveis do círculo de Moore, que é o ponto A, que na verdade é dado pelo ix e o produto de inércia. O ponto B, que é um outro ponto notável do círculo de Moore, que é o y e a negação do produto de inércia. Já já eu explico o porquê disso. E o ponto C, que é o centro da circunferência, que é dado pela inércia média e zero. Então, é isso daqui que você precisa, na verdade, compreender e internalizar para traçar qualquer círculo de Moore, seja ele de inércia, de tensão ou de deformação, né? No nosso caso aqui do nosso problema, a gente está pegando aqui, não é, na verdade, a referência entre o eixo x' e o nosso eixo y, tá? Então, na verdade, era como se eu tivesse, né, o A é o meu ix' e x' y, o ponto B, tá? Só para manter a convenção, tá? É o iy e o ix' y, isso daqui negativo, e o ponto C é a inércia média e zero, ou seja, o centro da circunferência, ele sempre está contido, tá, no eixo da inércia. Claro que isso... Gente, quem não assistiu às aulas está perdidinho, tá? Eu não vou explicar teoria aqui. Então, na verdade, o que você tem sempre, né, na questão da construção do círculo de Moore, das transformações de inércia, é a representação dessa transformação por uma equação de circunferência no plano inércia, produto de inércia. Inércia, produto de inércia, tá? Aqui inércia eu não coloquei x ou y porque ela é justamente isso, né? Esse é o eixo da inércia que vai ser x ou y. Eu tenho uma origem, tá? É o que eu estou falando assim, ó. A equação da circunferência na forma canônica, ela é representada por essa expressão aqui, ó. Se você pegar lá o raio, né? Se você pegar lá a teoria que eu dei, você vai ver, né, que o x está sendo representado pela inércia, né? O y
é o produto de inércia, e o centro, aqui ó, é A, que é a inércia média, e o B vale 0. Tá? Então, uma última observação. Quantos graus eu tenho originalmente em relação a x e a y, nesse caso aqui desse problema, entre x' e y? Quantos graus originalmente eu tenho entre a defasagem, né? Entre x' e y? Está aqui, ó. Quantos graus? 90 graus. 90 graus. Essa transformação aqui, ela não é, por exemplo, a que me dá a relação entre a semelhança, né, entre a equação de circunferência, né, entre ela e a equação de circunferência. Eu tenho que manipular essas equações para eu chegar nessa representação da transformação, né, por meio de uma equação de circunferência. Quando eu faço essa passagem, eu vejo que a equação que eu consigo enxergar, uma forma canônica de equação de circunferência, eu tenho, na verdade, a direção multiplicada por 2. Então, vocês vão ver lá nas equações que vai ter lá, né, na teoria. Ao invés de ser cosseno de θ, vai estar lá alguma coisa cosseno de 2θ, seno de 2θ. Então, na verdade, no círculo de Mohr, esse ângulo original de 90, né, entre o x e o y, ele vai estar dobrado. Na verdade, ele vai ser 180 graus. Tá? Então, todo o ângulo no círculo de Mohr, ele vai estar dobrado. Então, vamos parar de brincadeira e vamos aplicar aqui, né, para esse problema em questão, a representação das transformações de tensão para a situação estudada. No nosso caso, né, o ix' do nosso problema, ele vale... Eu vou colocar aqui, tá? A gente sabe que é tudo vezes 10 a 6, tá? 34,41. Isso tudo vai ser a 10 a 6, tá? Só para eu não estar carregando isso no círculo, tá? E a gente sabe que é tudo também, ó, milímetros a quarta. Vamos colocar aqui, né? 10 a 6. Tudo vai estar multiplicado por 10 a 6 milímetros a quarta. Eu sei que o meu y vale 121,91 e eu sei que o meu produto de inércia vale 0. Então, eu calculo facilmente o ponto A, que vai ser quem? O ponto A, que vai ser o ix' e x' y, ou seja, ele vai ser 34,41 e 0. O ponto B, que vai ser o y, o ix' y, que vai ser 121,91 e 0. E o ponto C, na verdade, é a inércia média. É o ix mais o y dividido por 2, 0. Então, vai ser esse mais esse dividido por 2, 78,16 e 0. Pronto. Com isso, eu consigo traçar a minha circunferência de Mohr, tá? Representando aí essa transformação. Nossa, por que o professor colocou aqui tão apertadinho o eixo da inércia? Será que a circunferência não vai passar, né, aqui para o lado negativo aqui do eixo da inércia? Alguém pode me responder se sim ou não? Eu tenho inércia negativa? Seja ela ix ou iy? Não, professor. Não. É erro conceitual gravíssimo. Olha só, qual é a integral que representa o ix? É uma integral de coordenada ao quadrado. Gente, se essa conta aqui me der negativa, vocês descobriram a matemática novamente. Não tem como. O iy não tem como também dar negativo. Não tem como. Agora, o produto de inércia me dá negativo? Pode sim. Olha a integral. Lembra que eu falei do sinal? Veja que aqui, ó, o ixy, ele está colocado, ó, positivo e negativo. E o negativo que viria aqui... Desculpa, aqui está faltando menos. Desculpa. Aqui está faltando menos. Esse menos daqui
é para me dar a situação defasada do dobro do ângulo dos eixos. Se eu não colocar esse menos aqui, ó, eu não consigo, entre o ponto A e o ponto B da circunferência, que representa... O ponto A, ele me representa o eixo X. E o ponto B, ele me representa o eixo Y, originalmente... Aqui, X', né? No caso, X' e Y, originalmente 90 graus. No plano de Mohr, né, no círculo de Mohr, eles vão estar com esse ângulo dobrado. Eles se encontram defasados, né, na verdade, do dobro do ângulo original, que é 90, né, que no caso é 180. E agora eu vou marcar esses pontos aqui no círculo de Mohr, tá? Eu vou marcar aqui o ponto A. O ponto A, ele vale quanto? Eu vou pegar aqui uma medida qualquer, tá? Depois vocês podem fazer na escala, bonitinho, em casa, com régua, compasso. Ah, professor, posso fazer isso nos exercícios, na prova? Pode. Vou marcar aqui, né, o ponto A, tá aqui, né, que é 34,41 e 0, né? O ponto B, que vale quanto? 121,91 e 0. O que é que eu faço? Eu marco o ponto C, que é o centroidal, né, que é 78,16. Né? O que é que você faz, né? Como é que você faz para desenhar a circunferência? Bom, se eu tiver um compasso, eu pego ponta seca do compasso em C, a abertura em A ou em B, e eu desenho a circunferência. Está aqui todas as inécias e produtos de inécias possíveis para uma situação... O que é que eu estou falando com isso daqui? Ó? Originalmente, eu tenho aqui X' e Y. Está aqui, ó, o ponto A é X'. Está aqui, ó, o ponto A está aqui, ó, é X'. O ponto B é Y, está aqui, ó. Está vendo que eles estão defasados de, ó, quanto? Ó, 180 graus. Né? Aqui no círculo de Mohr, originalmente, eles estão defasados de quanto? 90. Né? O que é que eu pontuei aqui? Bom, se eu tenho, para esse problema, a inércia em X', a inércia em Y, originalmente esses dois eixos são retangulares, e eu quero, na verdade, agora a inércia em qualquer outro eixo, X barra, Y barra, defasados de um ângulo θ qualquer, basta eu defasar a partir da minha referência X, tantos graus dobrados e parar, né, nessa posição de direção e calcular os novos valores de Ix barra, né, e Y barra e de produto de inércia aí rotacionado dessa minha referência. Olha só, né, quem já viu a teoria já sabe que para produto de inércia nulo, as inércias que eu já encontro, elas já são as ditas principais, né? Essa daqui é a máxima, né? Ou seja, é a inércia máxima possível de ser obtida, né, na transformação. É 121,91 vezes 10 a 6 milímetros a quarta. E essa outra inércia aqui, ó, né? Essa outra inércia aqui, ó, é a mínima. Não tem, né, na transformação a possibilidade de obter uma inércia menor do que essa. Tá? Perfeito? Qual é o raio da circunferência? O raio da circunferência é de qualquer ponto do centro, né? Do centro para qualquer ponto da circunferência. Por exemplo, daqui eu posso, né, daqui para cá, né, para o ponto A, para o ponto B. E eu já sei também da teoria, né, que o I máximo, né, o I máximo, na verdade, é o centro mais o raio da circunferência. Nesse caso, eu já tenho o I máximo, vale 121,91. O centro também eu tenho, 78,16. Então, com isso, eu consigo descobrir facilmente que o raio da circunferência vale 43,75. Tá? Vamos lá. Por que eu estou calculando isso daqui? Vamos supor, olha só o que eu vou fazer. Tá? Vou pegar aqui a figura.
Essa é a parte nova aqui da questão. Vamos supor que o professor é bem mau, né? Aí o professor fala assim, olha, além disso, né, você calculou inércia em x, em y, né? Aí o professor fala assim, olha, eu quero, né? Aí você calculou, né, inércia em relação a x', né? Mas eu falei, não, eu não quero a inércia em relação a x' e a y. Eu quero a inércia, ó, cabra. Eu quero a inércia em relação aqui, ó, a esse eixo daqui, ó, que está a 30 graus em relação ao x'. Eu quero essa inércia aqui, ó, x barra, y barra. Isso daqui rotacionado a 30 graus no sentido da transformação, no sentido anti-horário. O que é que você vai fazer? Ai, professor, e agora? Como é que eu vou fazer? Não, gente, tem que ser aqui, ó. Eu volto para o círculo de Mohr, eu volto para cá. E aqui no círculo de Mohr, eu tenho que, a partir do x' aqui, ó, colocar um ângulo de 60 graus, que é o dobro do pedido lá na questão. Então, veja, eu sei que aqui na vertical eu tenho 90, né? Então, 60 graus é mais ou menos aqui. Então, olha, eu rotaciono daqui para cá, né, ó, 60 graus, ó, 60 graus. E esse eixo agora, né, ó, 60 graus, esse eixo agora é o meu x barra. O x rotacionado x barra. E defasado de 180, tá aqui, ó. É o y barra. É claro que aqui também tem, ó, 60 graus. E aí, ó, quem é o valor, né, ó, quem é o valor, deixa eu pegar uma outra cor aqui. Quem é o valor do ix barra? Ó, é essa medida daqui até aqui. Como é que eu calculo essa medida da origem até aqui? Basta eu calcular aqui, ó, esse cateto aqui, ó. Como é que eu calculo esse cateto? É fácil. Eu já tenho o raio, que é do centro para qualquer ponto. Esse ângulo daqui vale 60. Esse ângulo daqui vale 60 graus. Eu consigo calcular, né, esse cateto aqui que eu estou chamando de interrogação. E, na verdade, esse ix barra daqui, ó, ele vai ser quem? Vai ser o centro, né, ó, que é essa medida daqui até aqui, ó, é o centro, né, menos essa interrogação, que é o cateto. E aí eu tenho o ix barra. E essa outra medida daqui, ela vai ser quem? Essa outra medida daqui, ó, ela vai ser o iy barra. É o próprio cateto que eu calculei, só que ao invés de ser o centro, né, menos ele, vai ser o centro mais quem? Mais ele vai me dar o iy barra. E o produto de inércia? É a altura aqui, ó, criatura. Está aqui, ó. O produto de inércia aqui, ó. Na verdade, é o produto de inércia calculado para o ix, né? Que é o que você calcula, que nesse caso aqui vai ser negativo. Então, a gente vai fazer, né, justamente essas contas agora, ó. Então, deixa eu pegar aqui, né? Vamos. Então, o que é que acontece? Eu tenho aquele triângulo aqui, ó, né? É esse cateto, aqui é o raio e aqui 60 graus. Então, eu tenho que cosseno de 60 é a interrogação sobre o raio. Então, a interrogação aqui vai me dar 21,88, né? Isso daí vezes 10 a 6 milímetros a quarta. Então, eu sei, nesse caso, que o meu ix', ou ix barra, né? X' não, ix barra. X' é outra coisa, a gente tá para manter a notação. Vai ser o centro menos esse valor. Então, vai ser quanto? 78,16 menos 21,88, que vai me dar o 56,30 vezes 10 a 6, aí a quarta. E o iy barra, ele vai valer o centro
mais a interrogação. Então, é 78,16 mais 21,88, que me dá 100,04. Alguém me some aqui esses dois valores. Me dá quanto? Uma informação também preciosíssima que foi destacada na teoria. Quanto é a soma dessas tensões aqui? Dessas tensões não, dessas inércias aqui. (100,04) 56,30. Isso daqui me deu 156,34. Olha só. Some essas duas aqui, ó. Some as originais. Quanto é que está dando elas? 34,41 mais 121,91. 156, aproximadamente também, né? 156,32, né? É praticamente igual, né? Na verdade é igual, né? Um errinho de conta aí ou outra, mas o que a gente tira daqui é que as inércias, elas são invariantes, tá? Inércia é tensor, gente, olha, se você pegar aqui a transformação que eu dei, some essas duas expressões aqui. O que é que você vai obter nessas duas expressões? Ix barra mais IY barra é igual a IX mais IY. Isso daqui também é um conceito que cai muito, né? Cai não, despenca, não é? Inércia é tensor, né? E tensor é invariante, né? Tem invariância aí, né? Tá? E isso é mostrado aqui pela trigonometria. E o que a gente está encontrando aqui está provando isso. Então a gente sabe muitas vezes se a gente acertou ou errou, né, a questão, justamente, né, observando esses aspectos. Professor, olha só, e as fórmulas, para que serve? Não, se você quiser aplicar as fórmulas, você pode aplicar, né, e você vai ver que você vai obter o mesmo valor que a gente, né, caracterizou pelo círculo de Mohr. Olha só, lembra da transformação, né, que ó, o Ix barra, aqui, ele é dado por cosseno ao quadrado de θ e x, né, mais seno ao quadrado de θ e y, menos 2 vezes seno de θ, cosseno de θ, produto de inércia. Aí, vamos supor que eu queira aplicar a fórmula para resolver esse problema daqui que eu acabei de colocar. Bom, eu quero calcular uma inércia e um produto de inércia, por exemplo, em relação às inércias centroidais, agora defasadas de 30 graus. Ó, agora aqui na fórmula, eu não vou dobrar o ângulo. Tá? Nessa fórmula daqui, o que eu dei foi o θ. Né? Aplicando a fórmula, o que é que eu teria? O Ix, que vale quanto? 34,41. O y, que vale o x' no nosso caso, né? Que o x nosso aqui da fórmula, não é, ó, é o x' aqui do problema, tá? O y, que vale 121,91, e o produto de inércia, que vale 0. Vai lá, com o θ 30 graus. Vai lá, ó, substitua isso daqui na fórmula, para você ver quanto você vai encontrar. Tá aqui, ó, vamos lá. Cosseno ao quadrado de 30 vezes 34,41 mais seno ao quadrado de 30 vezes 121,91 menos 2 vezes seno de 30 cosseno de 30 vezes 0. Isso daqui vai me dar, ó, 56,30 milímetros, não, vezes 10, aí, vezes 10 a 6 elevado vezes 10 a 6 milímetros a quarta, ó, 56,30, né? Mostrando que realmente
A transformação de Mohr, ela é perfeita, né? Ela realmente representa a transformação de inércia. Vamos fazer mais um exercício. Agora eu me perdi, é o exemplo 25. Para a gente fortalecer essa questão, tá? Essa questão aqui de utilizar as fórmulas e escrever o círculo de Mohr, tá? Deixa eu só confirmar. Exemplo 24, certo. Exemplo 25. Então, vamos lá. Então, o que eu quero que você faça? Que você determine inércia. Eu quero que você determine inércia e produto de inércia da figura em relação ao sistema de eixo x barra y barra. Então, a figura é o seguinte, olha, eu tenho aqui x, y, que é o sistema original. A figura, uma figura bem basiquinha, né, um retângulo, para a gente não perder tanto tempo, que a gente já fez uma situação complexa, vamos facilitar a vida de vocês agora. Eu tenho aqui base 2, 2 unidades de comprimento, não vou nem colocar unidade, a altura 4 unidades de comprimento. E o que eu quero agora que você faça é calcular a inércia desse retângulo para esse sistema aqui, ó, x barra e y barra, defasados aqui, originalmente, de 30 graus, no sentido da transformação. Bom, então, eu já sei que das fórmulas, né, e do círculo de Mohr, né, eu preciso, para calcular a inércia e o produto de inércia rotacionado, eu preciso da inércia e do produto de inércia nessa situação aqui original, né, dos eixos originais. Então, só tomar cuidado que o ix agora não é bh ao cubo sobre 12. O eixo x está em relação à base. Então, aqui é bh ao cubo sobre 3. Então, aqui eu tenho 2 vezes 4 ao cubo dividido por 3. Isso me dá 42,67 unidades de comprimento à quarta. O y, ele vale hb ao cubo sobre 3. Isso daqui é 4 vezes 2 ao cubo sobre 3. Isso me dá 10,67 unidades de comprimento à quarta. E quanto é que vale o produto de inércia aqui? Vale zero? Não. Só valeria zero se eu estivesse pegando uma referência de eixo simétrico. Aqui não. Eu já até dei esse resultado aqui parcial aqui para vocês. Isso daqui já foi feito, né? E tem na tabela também, né? 2 ao quadrado, 4 ao quadrado sobre 4. Isso daqui, 4 vezes 16 sobre 4. Isso daqui me dá 16 unidades de comprimento à quarta. Professor, eu tenho um monte de fórmula lá que você deu, por exemplo, para calcular o I máximo. Veja, pode aplicar as fórmulas, mas possivelmente na avaliação somativa e em nenhum concurso que você for fazer, se você conseguir descobrir ou decorar essa fórmula, eu vou dizer, isso é bom, hein? Depois de 5 anos de curso, com um monte de matéria, de disciplina que você fez, você conseguir memorizar isso daqui sem entender o círculo de Mohr, guardar isso daqui, a gente não está guardando nem mais número de telefone seu, quanto mais uma fórmula dessa. Não vai conseguir. Tá vendo que aqui, ó, embutido tem a inércia média? São essas expressões aqui, finais, que me geraram aí a questão da representação, né, do círculo de Mohr, né, das transformações de tensão pelo círculo de Mohr. Lembra que eu falei, na inércia máxima, ela é quem? É o centro, mas isso daqui possivelmente é o raio da circunferência de Mohr. Se você pegou aí minhas aulas, né, teóricas, já está bem claro. Então, utilizando a expressão, eu vou calcular isso daqui, vai me dar 49,3 unidades de comprimento à quarta. Veja que o I máximo aqui
foi diferente do IX daqui. Né? Aquela situação que a gente fez, a gente já saiu com o I máximo, por quê? Porque o produto de inércia era zero. Nesse caso aqui, o produto de inércia não é zero. Então, eu não tenho uma condição máxima. Né? Se você olhar na circunferência de Mohr, a inércia máxima ela vai ser obtida a partir da nulidade do produto de inércia, tanto a máxima quanto a mínima. Ó, o I mínimo aqui, ó, é por uma expressão similar a essa, só colocando o menos aí, ó. É o ix mais o y dividido por 2, menos o raio, que é esse caminhão aí, ó. Menos o raio, que é o ix menos o y dividido por 2 ao quadrado, mais o produto de inércia. Ah, legal. Eu não preciso entender nada disso, porque eu vou lá na prova somativa do professor e vou aplicar essas fórmulas decoradas. É só colocar os valores lá. Não, não vai, porque possivelmente a habilidade que eu vou pedir para você é justamente o círculo de Mohr. Então, e se fosse para a gente trabalhar nessa perspectiva, a gente não faria engenharia, né? A gente faria um curso, né, técnico, não desmerecendo os cursos técnicos, porque eu também sou técnico, né? Eu fiz curso técnico, mas aqui porque em curso técnico muitas vezes você fala assim, olha, você tem a fórmula, você tem essas entradas, coloca esses valores nessas entradas, você não precisa entender nada de onde é que vem, para onde vai, só coloca que dá certo, né? Não é o caso, tá? Então, 263, 404. E aqui, ó, só para mostrar para você que as inércias somadas, elas são invariantes. Ó, vai me dar 53,34. E se você somar o ix mais o y, vai me dar o 53, ó, vai me dar o 53,34 unidade de comprimento à quarta. Ah, professor, eu posso utilizar as fórmulas para calcular esse valor aqui de x barra e de y barra a 30 graus e do ix barra e y barra? Pode, está aqui, ó. As fórmulas estão aqui. O ix barra é o ix. Só estou colocando aqui para te mostrar que isso tudo está representado pela circunferência de Mohr. Seno ao quadrado de θ menos 2 vezes seno de θ cosseno de θ, produto de inércia, né? E o y barra aqui vai ser o ix seno ao quadrado de θ mais o y, está distante, né? Deixa eu... mais o y cosseno ao quadrado de θ mais 2 vezes seno de θ cosseno de θ e xy. Se você substituir o ix de 42, ó, é só para usar as fórmulas eu preciso do ix, que vale quanto? 42,67. O y vale 10,67. E o θ vale 30. Eita, problema de engenharia difícil. Claro que não é. Aqui é só substituir, eu não quero isso de você. Eu quero mais de você. Né? Isso daqui não consigo avaliar nada de você. Eu te dou isso, isso e isso e te dou a fórmula para você substituir? Ah, não, né? E o que significa isso daqui? O que significa inércia? Né? O que significa produto de inércia? Tenta me responder aquela questão lá do vídeo que está aberta, que eu não tenho resposta ainda lá no slide. Né? A engenharia é algo a mais. Não é só eu dar um valor, uma fórmula e você substituir. Não, pelo amor de Deus, não é isso. Tá? Então eu tenho que o ix barra aqui, se você fizer, me dá 20,81. E o y barra aqui me dá 32,53. Some esses dois aqui para você ver quanto é que dá. Me dá de novo a invariância, 53,34. É o que eu falei, né? As inércias somadas antes e depois para qualquer par rotacionado, ela não vai mudar o valor. Não tem como.
Agora vamos fazer o círculo de Mohr, né? Vamos fazer o círculo de Mohr. Então, o círculo de Mohr para esse problema, eu precisaria somente de quem? Né? Vamos pegar aqui, né? Eu já dei aqui, né? É o valor da inércia, que vai me caracterizar aqui o ponto A é a inércia em x e o produto de inércia. É a inércia deixa eu ver se eu aumento aqui. É a inércia, opa, não, ponto B. É a inércia em y menos o produto de inércia. Isso daqui já foi explicado, o porquê do menos. É para eu ter a defasagem, né, dobrada do ângulo no círculo de Mohr, tá? E o C é a inércia média. É isso daqui que eu preciso entender, só para conseguir representar todas as transformações. Então, eu sei que desse problema, o ponto A é 42,67 e 16. O ponto B, 10, 67 e 16. E tome cuidado, tá? Ah, professor, a inércia em x tem que ser sempre maior que a inércia em y? Não. Eu lembro que na teoria, quando eu mostrei o círculo de Mohr de forma genérica, eu fiz uma consideração assumindo-se que o ix seria maior que o y, mas nem sempre essa situação acontece. Por exemplo, no exercício que a gente acabou de fazer, né, salvo engano, o ponto B era maior que o ponto A. O y era maior que o ponto A. Então, aqui é menos 16. Cuidado, tá? E o ponto C é a inércia média, que é 26,67 e 0. Tá? Vamos colocar isso agora representado por uma equação de circunferência. Vou desenhar aqui o plano de Mohr. Acho que vai ficar feinho aqui. Deixa eu tirar. Deixa eu, se eu consigo desenhar aqui. Deixa eu ver se agora... por que ele está assim? Vamos ver. Aqui, vai. Ficou melhorzinho. Aí eu tenho nesse eixo a inércia, nesse outro eixo o produto de inércia. Deixa eu colocar aqui. Vou desenhar o ponto A. O ponto A é 42 e 16. Vou fazer uma escala aqui, tá? Vou colocar aqui o 0, tá? Vou colocar aqui 10, 20, 30, 40, 50, 60. Aí eu vou colocar uma outra escala aqui, né? 10, 20 aqui, 10, 20. Então, o ponto A é 42. Então, 10, 20, 30, 40 e 2. Eu vou pegar aqui um tequinho. 10, 20, 30, 40, um tequinho. E 16, aqui 10, 20, né? 16 um pouquinho aqui. Então, aqui eu tenho o ponto A. O ponto A. E vou agora desenhar o ponto B. O ponto B vale 10,67. Então, 10 e um tequinho para baixo, que é menos, né? E aqui, o ponto B. O que é que o professor falou? O ponto A está associado originalmente à direção x. E o ponto B está associado originalmente ao ponto y. Se eu ligar o ponto A ao ponto B, olha o que é que vai me dar, né? A união do ponto A com o ponto B, quando ele interceptar aqui o eixo da inércia, ele vai me dar o centro. O centro nosso é 26 e alguma coisa. Veja, a minha escala não ficou assim tão ruim,
né? Não ficou perfeita, mas não ficou tão ruim, porque aqui é 20 e aqui é 30, e aí ela me deu, né, os 26 e alguma coisa. Então, como é que eu faço para traçar o círculo? É ponta seca do compasso, abertura em A ou em B, e aí eu traço a minha circunferência. Vou traçar aqui, tá? Não saiu uma circunferência perfeita. Eu tenho aqui o I máximo. O I máximo da conta que a gente fez pela fórmula deu quanto? Deu 49,3. Mas tem que me dar aqui também 49,3 pela representação no círculo. O I mínimo, pela fórmula, deu quanto? É esse ponto daqui, veja. Produto de inércia nulo, está aqui, ó. Produto de inércia nulo, eu tenho I máximo e tenho I mínimo valendo 4,04. Na escala não saiu tão ruim assim não, né? Porque aqui é 10, saiu um 4 aqui, 10, 20, 30, 40 e alguma coisa aqui, né? Tá mais ou menos coerente. Mas vamos lá, como é que a gente encontraria esses pontos aqui, né? Esses pontos, olhando só a circunferência. Olha só. Essa medida daqui para cá, né, ela me vale o 42,67, não é isso? Essa medida daqui para cá, ela me vale o 10,67. Então, essa medida daqui para cá é o 42,67 menos 10,67, que vai me dar 42,67, 10,67, vai me dar 32. Veja, 32 é desse ponto, ó, desse ponto aqui destacado, né, para esse ponto daqui. Só que isso daqui, ó, é uma mediatriz, é um ponto central. Então, se tudo tem 32, deixa eu pegar uma outra cor aqui. Vou destacar aqui de vermelhinho. Se daqui para cá tem 32, esse pedacinho aqui, ó, tem 16. Tudo sai da geometria, né? Tudo sai da geometria, tá? Se isso daqui é a altura, né? E a gente já tem também que vale 16, o raio vai valer quanto? Tá aqui, ó. É só pegar esse triângulo aqui, ó. Né? O raio vai valer 16 ao quadrado mais 16 ao quadrado. Isso daqui me dá 22,63. Ora, a gente já sabe que o I máximo é o centro mais o raio. O centro vale quanto? O centro vale 26,67 mais 22,63, ó, 22,63, 26,67, deixa eu zerar aqui, 22,63 mais 22,67, isso daqui me dá os 45, 26,67 mais 22,63. Isso daqui me dá os 49,3 aqui que a gente já tinha colocado da fórmula, né? 49,3. E o I mínimo... e como é que a gente vê isso na figura? Está aqui, ó. Na figura a gente vê isso daqui, ó. Daqui até aqui é o centro mais o raio, né? Porque do centro para qualquer ponto da circunferência é o raio. Veja que isso daqui não é o raio, tá? Daqui até aqui me dá 16.
O raio é do centro até qualquer ponto da circunferência. Inclusive, esse ponto daqui que eu vou destacar agora de preto. Ó. Inclusive, esse ponto daqui, ó, né, que é o extremo da circunferência, que é o I máximo. E o I mínimo, na verdade, ele vai ser quem? Ele vai ser justamente, ó, o centro, né, que é daqui até aqui, menos o raio, que vai me dar justamente esse valor daqui do I mínimo. Então, tudo sai pela geometria. Se eu entendo a geometria, eu consigo facilmente representar todos os pontos notáveis, né? Todos os pontos de interesse da transformação. E por que eu estou calculando isso? Né? Inércia máxima, inércia mínima. A gente vai ver no estudo das flexões, né, que a gente vai precisar, por exemplo, entender qual é o sentido de menor giro ou de maior giro possível que uma estrutura me dá em relação a um dado eixo. Tá? Então, não é sempre naquela configuração básica que vai ter a intenção, a condição de máxima e de mínimo. Está aí explicado. Né? Eu tenho que buscar essas situações críticas aí, extremas. 4,04 unidade de comprimento a quarta. Bom, olha só, mas o que a questão me pedia era para eu, na verdade, calcular, não é, o x, né, o ix barra e o iy barra e o produto de inércia para uma situação, né, ó, para uma situação aqui, ó, rotacionado, né, de 30 graus. Né? Como é que eu faço isso? Bom, eu fiz isso nas formas, mas no círculo de Mohr, como é que eu faço isso? Em relação à minha referência x, olha só, em relação à minha referência x, eu tenho que marcar um ângulo dobrado. Né? Eu tenho que marcar um ângulo dobrado. Só que para eu marcar um ângulo dobrado em relação ao meu x, eu preciso dessa referência aqui de dentro, ó, para eu posicionar esse ângulo no círculo de Mohr. Esse ângulo daqui de dentro, ele vale 45, né? Porque, veja, ó, tangente, né, desse ângulo daqui, sei lá, né, vou colocar aqui θ, θ, vou colocar assim, θ estrela, né? Tangente de θ estrela é cateto oposto, 16 sobre 16, isso daqui dá 1, né? O θ estrela vale 45. E o ângulo dobrado, ele me dá 60, né? Que é 30 no círculo de Mohr, ele vale 60. Então, o que é que acontece? Dessa referência daqui, se eu colocar mais 60, veja, vai ser 60, né? Mais 45, vai me dar 105. Para 180, vai, na verdade, faltar 75. Então, é essa referência daqui que eu estou colocando. Né? Então, daqui para cá eu vou ter 60 e esse ângulo daqui, né, vai ser 75 graus. E é com essa medida daqui, ó, esse eixozinho aqui preto agora é o meu x barra e essa outra medida que ele pega aqui, ó, é o y barra. Não adianta, você pode reclamar, nossa, mas como está poluído o desenho? Você vai ter que parar, refazer essas contas, porque eu não tenho vários círculos de Mohr preparado passo a passo para te mostrar isso. Você tem que ir acompanhando aí. Então, na verdade, o que eu preciso é calcular justamente esse cateto daqui, que eu estou chamando agora de interrogação, porque ele mais o centro, ele também está aqui, ó, ele também está aqui, ó. Ele mais o centro vai me dar o iy barra, e ele menos o centro vai me dar esse valor do i a x barra. E esse cateto daqui, ó, vai me dar o produto de inércia. Então, olha só, eu fiz essas contas aqui, ó. Então, eu tenho, né, vou colocar aqui a referência, aqui, ó, a referência de 75 graus, né, o raio que eu tenho
e essa medida aqui, interrogação, que seria o cateto. Tá? Então, essa interrogação aqui, ela vale 5,86. E essa outra medida daqui, ó, que eu vou colocar interrogação estrela, que é o produto de inércia, ele vai me dar, interrogação estrela, 21,86. Depois você compara lá com a fórmula. Né? Na verdade, o ix barra, ele vai ser quem? O centro menos isso daqui. Né? Isso daqui vai me dar 20,81. Compara lá com a fórmula que a gente calculou, o ix 30 graus, a gente vai já. Vamos agora ver. Ó. Né? A gente calculou aqui, ó, pela geometria, me deu 20,81. Lá pela fórmula, a gente... Não fizemos? Não fizemos, tá? Então, mas se você pegar aqui, ó, isso daqui e jogar na fórmula do ix barra, você vai encontrar, ó, um ix barra a 30 graus valendo 20,81. E o y barra a 30 graus vai te dar 32,53. Aproveito para somar isso daqui, ó, vai me dar o 53,34, que é justamente a soma das originais e das extremas e dessas outras aqui, ó. Qualquer outras duas que eu somar, a inércia, ela sempre vai ter que me dar a invariância, tá? Então, é essa conta daqui que a gente vai acabar, né? Então, o centro menos a interrogação me dá 20,81 e o centro mais a interrogação vai me dar o 32,53, tá? Foi justamente isso que eu acabei de fazer. O centro, né, que é daqui até aqui, menos essa interrogação, vai me dar justamente esse ponto daqui, que é o ix barra a 30 graus, né? E esse ponto aqui, ó, vai me dar, né, o y barra a 30 graus, que é o centro mais a interrogação. É isso. E a altura, né, essa altura daqui, ó, me dá o produto de inércia, que é 21,86, que você pode também obter aplicando as expressões, né, as fórmulas, tá? É um desafio grande, não é? Quem não viu a teoria aí, esses exercícios aí, não fez tanto sentido, mas é como eu comentei, né? Tem que ver a teoria para interagir bastante no momento síncrono, porque não vai fazer sentido. Não faz sentido aqui eu vim e dar... Gente, já tem não sei quantos mil vídeos, eu acho que já tem umas 3 horas eu falando sobre essa teoria de inércia. Não dá para eu vir aqui e falar novamente a mesma teoria. Tá? E aí eu espero que esses exercícios facilitem aí o entendimento desse tópico, tá? Que vocês estão aí estudando para a primeira prova somativa do nosso curso. Tudo bem? Então, só antes da gente finalizar, que eu queria comentar com vocês. A nossa prova vai ser na próxima quinta-feira, às 0h, eu já vou disponibilizá-la. Né? Como a gente tem um feriado aí, eu tenho que dar 72 horas, e o sábado é letivo, mas para eu não escutar blá blá blá, a prova vai do dia 29 até o dia 3, que é terça-feira, 23h59, tá? Então, ela vai do dia 29, então vocês vão ter o dia 29, o dia 30, o dia 31, o dia 1º e o dia 2 e o dia 3 para resolver essa prova, que são 5 questões. Como eu já comentei, são 14 conceitos fundamentais que já estão colocados lá nos avisos do Moodle, lá da página oficial da disciplina. Já tem a composição de conceito, né? A parte de quantos conceitos o grupo dominar em termos de tanto definição quanto procedimento, né? Tem que saber e saber fazer. O que eu queria colocar aqui também é que vocês vão ter direito a uma pergunta, vamos dizer assim, dúvidas gerais, assim, não entendi a pergunta, isso tudo bem.
Mas vamos supor que vocês têm uma dificuldade absurda e não está saindo de jeito nenhum, né? E aí vocês vão apontar para a pergunta dica. Professor, quero uma dica em relação a... Não, mas assim, não é assim, olha. Me ensine, me dá a questão resolvida. Não é isso. Não, tem que vir com uma condição aí que eu possa te ajudar, né? Ou seja, tem que ser uma pergunta estruturante para você ter uma resposta estruturante em relação a uma dada questão. Todo o grupo vai ter direito a uma questão dessa mais estruturante, né? Perguntar assim, professor, por esse caminho, assim, 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 posso fazer, a gente pode fazer assim, assim, assim? Tem coerência, não tem coerência, tá? Tudo bem? Perfeito, gente? Então é isso, deixa eu salvar aqui o vídeo, que eu não posso perder, né? 1 hora e 55 de momento síncrono, eu não quero perder.